Olá, meus iluminados e iluminadas, sejam bem-vindos, bem-vindas aqui a mais uma leitura coletiva ao canal. Gratidão, muita abundância, muitos caminhos abertos para você, meu querido consulente, minha querida consulente aqui, junto comigo e junto com a cigana Sete Saias. Gratidão, tchau, povo cigano. Aqui eu venho trazendo mais essa leitura coletiva, especial aqui em diante, para a gente ver relacionado a questão sobre o rival, a rival aqui em diante da pessoa que você me traz sobre a mesa de atendimento ao dia de hoje, a qualquer horário que você esteja assistindo aqui essa leitura coletiva da espiritualidade estar tocando diante ao seu coração. Então, aqui vamos ver aqui em relação sobre a rival, está caindo ao fora, né? Descobriu o verdadeiro sentimento dele, mas em direção sobre você, meu consulente, minha consulente. Vamos ver aqui em direção que a cigana Sete Saias tem a revelar, a desvendar aqui ao oculto e trazer sempre a clareza e o direcionamento à sua situação, que com certeza nada é por acaso diante a divina justiça da espiritualidade, que assim seja com muita gratidão. Então, vamos aqui da gente poder estar iniciando primeiramente com a nossa querida oração primeiro. Que possamos a dar aqui a abertura diante a Santa Sara Kali, primeiramente, a padroeira do povo cigano, em busca diante da nossa proteção, da abertura de caminhos, da sabedoria, da prosperidade, da saúde, do amor, e assim diante ao seu próprio manto, que assim seja diante a afastar a todas as negatividades, a todos os inimigos também, assim iluminando a vida deste meu consulente, desta minha consulente, a vida iluminando aqui em diante com sua fé, com sua coragem, conduzindo a um futuro brilhante, a um futuro abundante e sempre em diante da vossa força, diante a sua proteção com seu manto celestial. Assim afastando todas essas energias negativas, energias dos inimigos a serem quebrados, quebradas diante aqui, a dar a luz, direcionamento e a clareza precisa diante a cigana Sete Saias. Laroie, cigana, gratidão, cigana Sete Saias, que assim seja diante pelas horas e pelos dias contados, perante aqui, pelo dia de hoje, que tenhamos sempre esta fé em abundância diante aos nossos caminhos e sempre da justiça divina, da centelha divina, da espiritualidade maior, como um todo. Gratidão, que assim seja. Então, vamos aqui da gente poder estar dando início a essa leitura coletiva de hoje, ao que vem a ser revelado, desvendado aqui junto com a cigana. Então, vamos comigo. Vamos aqui aos nossos montinhos de hoje. Ao primeiro montinho, eu estarei deixando aqui a pedra pirita, que você possa se conectar-se junto comigo, a conexão, escolha com calma, com a sua intuição, estarei deixando aqui à frente. E aqui ao segundo montinho, para a segunda leitura, eu estarei deixando a pedra citrino azul. Então, faça a sua escolha com calma, com atenção, caso você gostaria aqui de estar escolhendo aos dois montinhos, fique à vontade. E caso você queira dar uma pausa no vídeo também. Enquanto isso, eu estarei dando a continuidade para a gente ver a primeira leitura. Então, primeiro montinho, pedra pirita, e segundo montinho, a pedra citrino azul. Então, vamos aqui, meu iluminado, minha iluminada, você presente comigo ao primeiro montinho, a primeira leitura, você que escolheu a pedra pirita, junto comigo na conexão e na intuição, da clareza e direcionamento, junto com a cigana, pra gente aqui a dar continuidade. Gratidão. Opichauriô, Santa Sara Kali, padroeira do povo cigano de fé, do povo cigano do amor, sempre nas questões amorosas, minha querida cigana Sete Saias, como fronteira, diante a minha coroa, diante a mesa de atendimento, sempre aqui
presente às leituras, a todas essas canalizações. Gratidão, Optiauriu. Então, vamos aqui abrindo a este deck, a esta leitura de hoje, para te dar a clareza, o direcionamento, sempre a verdade, as cartas ciganas a este oráculo. Vamos pedindo licença com respeito e reverência aos seus guias, seus mentores espirituais e em diante aos seus anjos da guarda também, que a gente possa canalizar essas energias deste primeiro montinho, sempre com a consciência, com a sabedoria e em diante aqui ver em direção ao direcionamento da justiça divina, que assim seja. Então vamos aqui, minha cigana, para vermos, abrindo a leitura ao primeiro montinho aqui da pedra pirita, para a gente ver relacionado sobre este rival, esta rival, e tanto aqui do consulente, da consulente, que traz sobre a pessoa em diante de seus pensamentos, sua cabeça e seu coração. Firme seus pensamentos em direção a essa pessoa que você me traz aqui, a essa leitura coletiva de hoje. Firme bem aos seus pensamentos, ao seu coração, que você possa sentir essa leitura coletiva, a sua intuição, que você esteja aberta a receber a este recado da espiritualidade, a esta mensagem para você. Então, vamos ver aqui relacionado sobre a relação desta rival, deste rival aqui, que está caindo fora, porque descobriu o verdadeiro sentimento dele ou dela, que você traz aqui à mesa de atendimentos. Este primeiro montinho, que traz muito em relação ao verdadeiro sentimento dele ou dela por você. Então, vamos aqui, cigana, o que você possa revelar diante dessa leitura coletiva de hoje. Gratidão, que assim seja. Iniciando primeiramente a carta da cruz ao seu jogo. Gratidão, montinho da primeira leitura, que possa vir aqui em direção sobre a rival estar caindo fora, em direção sobre ter descoberto o verdadeiro sentimento dele ou dela ao meu consulente, a minha consulente aqui, a essa leitura coletiva, que vem aqui a ser revelado ao oculto. Gratidão, que assim seja. Então, vamos aqui a gente organizar para a primeira leitura, para que a gente possa ver o que tem a cigana a te revelar. Então, vamos aqui, meu iluminado, minha iluminada, você junto comigo aqui ao primeiro montinho, a essa primeira leitura, você que escolheu a pedra pirita. Então, vamos aqui iniciando o seu jogo. Primeiramente, se inicia aqui com a carta a cruz, o sol, o navio, o caminho, o trevo e finalizando com a carta da casa. Então, primeiramente aqui, meu consulente, a gente iniciando o seu jogo aqui primeiro pela carta da cruz, em diante a essas energias presentes de hoje, que você vai se adaptando junto comigo, aqui indica em relação ao relacionamento em questão um com o outro, aos dois ali, em questão da rival, do rival, e em diante da pessoa que você me trouxe aqui aos seus pensamentos, ao seu coração aqui presente, tá? Ou seja, indica muito relacionado em questão da rival, do rival aqui, a um enfrentamento a um período difícil, principalmente essa carta de número 36, a cruz, ela é muito relacionada ali ao campo espiritual, a espiritualidade em si, é uma carta que eu vejo a espiritualidade, eu vejo em diante aqui a esse período complicado, difícil, uma carga emocional muito presente a esta rival, este rival aqui, em relação principalmente levando a se afastar dele ou dela que você trouxe aos seus pensamentos, ao seu coração aqui também, tá? E a carta da cruz, como vem dizendo, a toda essa carga emocional, carga fisicamente aqui, diante a dores presentes também, principalmente relacionada à espiritualidade, que traz aos seus karmas, traz relacionado principalmente
aos caminhos de cobranças, dívidas espiritualmente, por parte espiritual da espiritualidade, é exatamente o que vem dizendo a essas cobranças, a este rival, a esta rival aqui em direção. Então, está tendo cobranças relacionadas aqui pela própria espiritualidade, ao próprio espiritual, que eu consigo ver relacionada a esta carta. Então, essa carta ela é ligada muito à espiritualidade também. Aqui a carta do Sol, que vem a essa leitura, indica relacionado eu sinto uma energia relacionada da pessoa, daquela que você trouxe aos seus pensamentos, a este jogo aqui presente. A carta do Sol indica muito relacionada à conexão que esta pessoa sente em direção a você, meu consulente, minha consulente, porque indica mais sobre a clareza, sobre a felicidade com quem tinha com você, ou seja, ele ou ela que você trouxe à mesa de atendimento aqui, a esta leitura, indica como se ele ou ela vê-se uma fonte relacionada sobre você, uma fonte de luz, né? Ou seja, está começando a reconhecer melhor a força desses sentimentos românticos, amorosos, de quem você trouxe a essa leitura aqui, em direção a você. É uma conexão forte que vocês dois têm juntos aqui, porque o Sol sugere em relação justamente a essa conexão física, essa conexão emocional aqui em direção a você. E principalmente porque o Sol aqui, do lado da carta do navio, indica muito em relação sobre ele ou ela ter esperanças a um futuro mais promissor ao seu lado, um futuro mais próximo, um futuro que possa retornar novamente à sua vida aqui, ou seja, o navio vai em direção aqui à carta do Sol. E aqui o navio indica movimentações, indica movimento, ou seja, ele ou ela pode estar pronto em relação a se afastar, né? Ter um afastamento em relação desta rival aqui e vir em direção aos caminhos com você, meu consulente. Indica aqui uma fase muito importante em que ele ou ela está avaliando melhor os sentimentos amorosos, românticos aqui com a carta do Sol, e o que realmente deseja para a própria vida aqui em questão. Principalmente aqui, como eu digo, a essa movimentação dele ou dela que você trouxe aqui essa leitura, até mesmo a carta dos caminhos se complementa também a essa leitura aqui, né? Porque o caminho também indica ali relacionado a ver novos caminhos, novas opções, a ter aproximação em direção com você aqui novamente, tá? E a se afastar aqui, ter um afastamento, distanciamento relacionado com este rival, com esta rival aqui em questão, que está tendo ali os seus débitos em relação ali ao karma, em relação à espiritualidade, a cobranças aqui relacionadas, compreende? Tanto que aqui, a carta do trevo, que é relacionada a obstáculos aqui presentes, desafios, que inclui relacionado ao rival, a rival aqui indica muito a um peso presente a toda essa situação e que dificulta muito o avanço dessa relação aqui entre os dois um com o outro, com esta rival, com este rival aqui, indica muito a um peso da situação, a questões internas, a questões aqui da espiritualidade, por parte do espiritual também aqui, que indica muito relacionado ainda principalmente a esses obstáculos aqui presentes, e é algo aqui que está sendo repassado muito aqui pelo campo espiritual, pela espiritualidade, está chegando muito relacionado a certas informações aqui, está chegando a revelações aqui rápidas, a revelações importantes aqui em diante a este rival, a esta rival aqui. A carta da casa aqui indica também em direção sobre você, meu consulente, minha consulente aqui. Por quê? A essa ligação, a essas cartas, tanto do Sol, do navio aqui, e a casa que também indica a estrutura com quem tinha com você, meu consulente, é exatamente a segurança e a estabilidade que ele ou ela que você trouxe aqui da leitura tinha com você.
ou seja, a este lar, essa familiaridade aqui presente pela casa, ou seja, ainda imagine em relação um futuro dele ou dela com você, porque é onde há um lar mais acolhedor, mais duradouro, ainda da relação se reestruturar aqui novamente, se estruturar a algo sólido, a poder se firmar novamente em direção a você, justamente o que vem da carta do navio aqui em cima a essa leitura aqui. Então, a gente vê em relação da rival em questão está se afastando, reconhecendo principalmente que ele tenha sentimentos românticos. Sentimentos, muitas das vezes, são sentimentos fixos em direção a você. São sentimentos aqui que são muito fortes relacionados com você. E que ele está em um ponto de quê? De decisão também. Ele está pronto aqui relacionado a voltar novamente em direção aos seus caminhos. A gente conferindo agora ao fundo do deck a esta leitura, para a gente complementar aqui, veio aqui a carta, uma confirmação aqui, a carta, como fundo do deck do baralho, veio aqui a mensagens, né? A carta traz a mensagens, traz a novidades, é um ponto aqui muito de comunicação, meu consulente. E o que vem aqui, que vai vir, né? Aqui haverá em diante a um diálogo, uma revelação importante em breve a vir aos seus caminhos, que assim seja diante a cigana. E assim indica muito que ele vai se sentir, ele ou ela que você trouxe esta leitura, vai se sentir muito motivada a se abrir aos sentimentos, a se abrir em diante a situação, né, tanto em questão deste rival, desta rival aqui também, para te trazer melhor clareza, para te trazer ali a novas informações para vocês. Então, aqui eu indico muito com essa carta, em diante a reconexão dessa pessoa, se reconectar-se aqui novamente em diante com você, para se firmar diante aos seus caminhos românticos, aos seus caminhos amorosos ali um com o outro. Trazer essa conexão aqui novamente, para que possa finalmente abrir aos caminhos de vocês, sem estas barreiras em relação à rivalidade, em relação a este rival, a esta rival. Gratidão, cigana. Opchauriô, cigana sete saias, gratidão a esta mensagem. Então, vamos aqui para a gente vir em direção agora ao segundo montinho, a esta segunda leitura, para a gente ver o que mais tem ao mais uma confirmação. Caso você gostaria de continuar comigo a segunda leitura, vamos dar a continuidade. Então, vamos aqui, meu iluminado, minha iluminada, você presente comigo aqui em direção sobre a segunda leitura, ao segundo montinho, com a pedra citrino azul. Então, vamos aqui em direção ao nosso querido segundo montinho, a segunda leitura aqui, para a gente dar continuidade em direção a essa leitura coletiva, a todas essas energias. Gratidão. Opchauriô, povo cigano de fé, Opchauriô, povo cigano do amor. Gratidão, cigana sete saias, gratidão aqui a todos os caminhos abertos e libertos diante aqui ao meu consulente, a minha consulente, que assim seja. Então, vamos ver aqui relacionado em questão, aquele daquela que você traz aos seus pensamentos, ao seu coração, essa leitura coletiva de hoje, que a gente possa canalizar essas energias aqui, em geral, ao que possa vir, ao que possa ser revelado, que assim seja. Então, vamos pedindo licença aqui, com respeito e reverência, aos seus guias, aos seus mentores espirituais, aos seus anjos da guarda também, em diante a toda a centelha divina, a toda a egrégora da espiritualidade maior, da espiritualidade da centelha divina como um todo. Gratidão, e que assim a gente possa trazer um direcionamento e a clareza diante sempre a justiça divina, a toda a espiritualidade. Vamos aqui a gente canalizar essas energias em relação a rival ou o rival, em direção a quem você me traz, aos seus pensamentos, ao seu coração aqui hoje. Então, vamos aqui relacionados sobre a rival. O rival está caindo fora porque descobriu o verdadeiro sentimento dele ou dela, mas principalmente em direção a você, meu consulente, minha consulente, em direção aqui
a essas energias de hoje. Vamos ver aqui, cigana, o que tem que ser revelado, o que tem que ser mostrado aqui com a clareza, direcionamento ao meu consulente, a consulente aqui. A gente se inicia aqui, primeiramente, pela carta do chicote, iniciando o seu jogo. Vamos ver aqui o montinho 2, o montinho da pedra citrina azul, que possa ser revelado, desvendado aqui, a informações a chegarem aqui rapidamente aqui para você. Então, aqui temos a mais cartas. Gratidão, cigana, vem até cartas aqui a mais. Gratidão, Opchaurian, Santa Sara Cali, para que a gente possa fechar esse jogo aqui, esse segundo montinho. Gratidão, que assim seja. Então, vamos organizar aqui a segunda leitura para que a gente possa ver em direção aqui uma clareza melhor, até mesmo a complementar do primeiro montinho, da primeira leitura que foi, caso você gostaria de conferir. Então, vamos aqui, meu iluminado, minha iluminada, para a gente aqui dar continuidade ao segundo montinho, segunda leitura, você se conectando junto comigo aqui, da pedra citrino azul. A gente iniciando o seu jogo, primeiramente, com a carta o chicote, a estrela, os peixes, o coração, a torre e finalizando com a carta do jardim. Então, aqui a gente iniciando esse jogo, primeiramente, que se inicia aqui com a carta do chicote aqui em questão, aqui relacionado quando a gente vê sobre a relação aos dois um com o outro, da rival, do rival e da pessoa que você trouxe aos seus pensamentos a esta segunda leitura aqui, seus pensamentos ao seu coração, até mesmo, o chicote aqui vem relacionado a passar muito pelas turbulências aqui em questão aos conflitos, né? A gente vê o chicote muito a tensões, a conflitos, discussões aqui, muito a brigas, muito a raivas, né? Passando aqui em relação a este rival, esta rival, sobre uma presença de um momento a estresses e principalmente relacionado ao perceber que ele ou ela tenham sentimentos em direção a você. Principalmente a se sentir ainda mais incomodada, incomodado aqui, levando a se afastar, um afastamento aqui também. Principalmente por isso que eu digo a concluir diante ao primeiro montinho também, a primeira leitura, que possa ter a mais a uma informação a complementar. Eu vejo aqui que ele ou ela que você trouxe aos seus pensamentos, ao seu coração, a carta da estrela aqui em seguida e também as demais cartas, tanto do coração, os peixes aqui, traz aprofundadamente, principalmente aos sentimentos de amor, aos sentimentos românticos muito fixos em direção a você, até mesmo os pensamentos dele ou dela, porque veio a carta da estrela, a estrela ainda traz em relação também ao campo espiritual, da espiritualidade, o que eu vejo aqui em questão, tá? Aqui indica muito a proteção espiritual, a proteção divina, traz aí esperanças, indica muito relacionado que ele ou ela pode estar principalmente começando a nutrir esperanças em direção a você, meu consulente. Principalmente aqui em relação a um futuro com você, a valorizar principalmente ao que ele sente ainda em direção com você, porque foi algo aqui que não é, principalmente é algo muito fixo, é algo muito duradouro. Não é em relação que se passou aqui a ser passageiro dos sentimentos dele ou dela que você trouxe a esta leitura em direção a você, é algo muito fixo. É muito presente esses sentimentos românticos, a abundância aqui é muito intensa. Principalmente se eu vim aqui com a carta dos peixes, indica muito esses sentimentos muito intensos. E que ele ou ela ainda está aberto a explorar essas emoções aqui em direção a você. A buscar novamente a essa relação em diante com você. Como vem completando a carta dos peixes e o coração aqui. Ainda indica muito um símbolo de amor, indica um símbolo de afeto. É um sinal muito claro que ele tem sentimentos, ele ou ela tem sentimentos fortes por você. E principalmente a estar disposta a seguir aqui ao seu coração, ou seja, buscar um relacionamento amoroso e verdadeiro em direção com você. Retornar a reconexão aqui novamente em diante com você até mesmo. Indica pelo menos aqui
a essa energia em diante da carta da Torre, a esta leitura, indica muito relacionado a essa nova fase, relacionado principalmente aqui sobre a se afastar de influências externas, né? Influências negativas, né? A Torre eu vejo influências negativas, influências em direção deste rival, desta rival aqui em questão, a encontrar mais clareza sobre seus próprios sentimentos que tem em direção com você. Principalmente ao momento que ele ou ela está demonstrando mais frieza, mais afastamentos, mais distanciamentos deste rival, desta rival aqui, e se aproximar mais em direção aos sentimentos românticos intensos que tem em direção a você. E aqui a carta do Jardim a complementar essa leitura indica muito relacionado a uma nova fase em direção a vocês aqui, a carta do Jardim. Indica muito em relação a uma nova fase da relação ali entre vocês, traz o Jardim a uma nova reaproximação, a uma tentativa de se reaproximar novamente com você, a poder trazer a esse florescimento, a florescer essa abundância em que tem com você em direção a você, a um ambiente social mais positivo, mais harmônico, trazer essa harmonia, trazer a comunicação, a interação sociável ali entre vocês novamente. Então, a gente vê aqui muito relacionado aqui ao afastamento se dando com o rival, com a rival aqui em questão, e reconhecimentos ainda mais aos sentimentos românticos aqui. Apesar diante aqui ao processo de refletir aos caminhos entre vocês, um com o outro, ainda há um futuro aqui juntos em direção para que possa ser resolvido a questão de se recomunicarem, trazer recomunicação aqui novamente. A gente vindo aqui ao fundo do deck do baralho, a complementar essa leitura, veio aqui a carta dos livros. A carta dos livros indica muito em relação a essas revelações, segredos aqui chegando a essas informações muito ocultas, né? Sentimentos aqui que estão sendo revelados, a expressar aqui em direção até mesmo que possa vir a essas informações para você. E indica muito mais a esses desejos dele ou dela em direção a você também, o que vai haver uma comunicação muito importante que vai ter mais clareza sobre essa situação aqui. Então, aqui vai vir mais informações, mais a desvendar, mais algo oculto desse conhecimento aqui, dessa clareza vir em direção a você, principalmente aos caminhos que você trouxe aqui, dele ou dela em direção a você, para trazer a comunicação ali de vocês novamente. Então, ele tem aqui aos sentimentos guardados e aprofundados em direção com você, e que possa querer aqui trazer na comunicação a reabrir aos caminhos de vocês a esses sentimentos românticos aqui em questão. Gratidão, cigana, gratidão, Opchaoriô, gratidão a essa segunda leitura, esse segundo montinho, você que finalizou junto comigo até o final. Inclusive que eu estou deixando aqui um recado final aqui em diante com a espiritualidade, para que a gente possa finalizar aqui em diante com ao baúzinho aqui presente a uma mensagem para você aqui hoje. Para a gente finalizando aqui, vamos ver qual vai ser um recado, uma reflexão espiritual a essa mensagem aqui hoje para você. Então, vamos aqui diante a esta mensagem, ao que vem para uma reflexão para você. A mensagem de hoje, a frase de hoje vem aqui sobre: nem talento e nem sorte. O que determina o sucesso é a atitude mental, ou seja, como reagimos em cada situação. Então, a gente vê aqui muito relacionada à afirmação, a essa reflexão, à espiritualidade para você, realçando muito a importância dessa sua mentalidade positiva, da mentalidade positiva em nossas vidas, até mesmo a resiliência, essa força perante aos desafios da vida também. E aqui sugere muito que os desafios da vida, a forma como interpretamos e agimos em cada momento, é mais crucial em relação para alcançar os nossos objetivos, diante as nossas qualidades e principalmente as circunstâncias externas ali também. Então, principalmente aqui, sugere que essa atitude mental, a capacidade de aprender ali, e a persistir sempre vai ser um elemento
ao progresso e tanto em relação ao futuro. Gratidão aqui a essa mensagem de hoje, gratidão, Pichauriô, povo cigano de fé, gratidão aqui. Gratidão, meu querido consulente, minha querida consulente, você que finalizou junto comigo a mais uma leitura coletiva, a você. Agradeço sempre em diante aos comentários e com certeza em diante vai vir a mais novidades aqui para vocês e que eu te convido aqui a se sentir bem-vindo, bem-vinda a se inscrever-se aqui ao canal, deixando o seu gostei e, é claro, ative o sininho de notificações para que você não perca os novos vídeos das próximas leituras também em direção a toda essa canalização dessas energias. E que eu estou vendo a cada feedback em diante das leituras coletivas sendo canalizados, feedbacks diante aos comentários, que você deixe o seu comentário aqui para mim com muito carinho, com muita gratidão, muito axé em abundância a sua vida. Gratidão. Um super beijão para você, meu consulente, minha consulente, e até a próxima leitura coletiva.